Nesse momento também, depois de agradecermos, louvarmos a Deus pelas bênçãos e maravilhas, eu também quero agradecer a Deus, né, pela vida da nossa amada irmã Beatriz Machado, né? Ela é diretora da ASA, né, da Vila Esmeralda ali. E é ali que de pronto... Oi? Que de pronto, né, a irmã comentou ali, falou comigo, que de pronto, ao fazer ali o convite a ela para estar trazendo uma mensagem para nós, ela aceitou com alegria, e aí é uma alegria para nós recebê-la, né? Irmã Beatriz, ela pode chegar então. Então ela vai estar trazendo uma mensagem para nós, com certeza, direto do trono de Deus, né, irmã? E que o Espírito Santo então use a irmã, mais uma vez aqui, publicamente falando, obrigado, né, por aceitar esse pedido, e que o Espírito Santo dirija aí e fale aos corações dos nossos amados irmãos aí. Amém? Deus seja louvado. Boa noite aos irmãos, todos aqueles que estão nas suas casas, né? Infelizmente, né, irmãos, com certeza não é o desejo dos irmãos de estarem assistindo o culto em casa, mas como uma necessidade, né? É o que hoje nós temos. E louvado seja Deus, porque Ele nos dá condições de termos essa oportunidade, de termos irmãos, né? Que estão aqui na igreja, que têm organizado tudo, para que o culto, para que a mensagem possa estar chegando na sua casa, no seu lar. Então, compartilhe, né? Compartilhe com os irmãos, compartilhe com os amigos, para que não somente você tenha o privilégio de assistir a mensagem da palavra de Deus essa noite, né? Mas que o teu amigo, algum familiar, alguém, ou até aleatoriamente alguém do grupo aí que você tem, você pode colocar e deixa o Espírito Santo de Deus agir, porque com certeza o Espírito Santo do Senhor tem dirigido a sua igreja para a honra e glória dele. Infelizmente, nós temos os nossos templos fechados, mas nós temos visto, irmãos, que a palavra de Deus tem sido disseminada. O Espírito Santo, né, tem agido fortemente e muitas famílias estão sendo alcançadas através da sua mensagem. Que Deus abençoe a cada um, então. Agradecer pelo convite do irmão José, né, porque realmente Deus nos surpreende. Quando a gente menos espera, Deus faz um convite, né, para a gente compartilhar a mensagem. E sabendo, irmãos, que a mensagem, quando nós somos convidados a compartilhar, primeiramente, essa mensagem ela tem que chegar na nossa vida, porque tu tem que abrir, tu tem que estudar, tu vai ouvir os versos, né, da palavra de Deus, ou seja, então, primeiramente, Deus falou no meu coração, e agora eu vou continuar ouvindo por estar na presença de Deus, e vou poder estar compartilhando com irmãos. Os temas que estão sendo abordados aqui na igreja, né, ao longo dos cultos, têm sido sobre as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E hoje o tema é sobre o Deus Espírito Santo, né? Que muitas pessoas têm dificuldade de entender, existe uma má compreensão de quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é uma força, é uma energia, né? O que acontece com esse Deus Espírito Santo, com esse poder, né? Com esse ser? E não pode ser diferente de encontrarmos as respostas na palavra de Deus. Então, vou convidar os irmãos, vai ser o primeiro texto de hoje, Gênesis 1:1. Você pode estar pegando a sua Bíblia e abrindo aí, então. Eu quero também, irmãos, aproveitar enquanto os irmãos vão abrindo a Bíblia, eu quero poder estar agradecendo publicamente, né, para os irmãos, os cuidados de Deus com a sua igreja, com os seus filhos. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, muitas pessoas em crise emocional, financeira, muitas perdas, né? Muitas pessoas perderam os seus entes queridos, mas não se desanime, não se desespere. A tristeza, a palavra de Deus, pode durar uma noite o choro, né? Mas a alegria vem pela manhã. Então vamos nos segurar na mão do nosso Deus, vamos confiar na sua bendita esperança e sabemos que nós não estamos sozinhos. E os textos de hoje vão falar um pouquinho de que nós não estamos sozinhos, nós temos, né, o nosso Consolador. Então vamos lá. Gênesis 1:1 nos fala ali, então, sobre quem é o Espírito Santo, né? É a primeira narrativa da Bíblia que a gente ouve ali, já falando nesse Deus, né? Então nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra,
E a terra, o verso 2, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha, louvado seja Deus, irmãos. O Deus Espírito Santo, né? Diz que o Espírito dele se movia, ele pairava sobre as águas. Ou seja, Deus vem nos revelando a importância desse ser divino, né? Do Pai Espírito Santo também. Aqui também nos fala, irmãos, vou pedir os irmãos abrirem as suas Bíblias, no livro de 2 Samuel 23, verso 2, Davi fala ali as suas últimas palavras. E muito interessante, irmãos, que essas palavras dele vêm num momento de confissão, ou seja, o que estava acontecendo ali? Ali diz ali no verso 1, 2 Samuel 23, verso 1, diz assim: e estas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Aqui nos fala no verso 2 que o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra estava onde? Na minha boca, na sua boca. Ou seja, irmãos, olha que Deus está nos dizendo. O Espírito Santo é alguém que ele vem habitar, né, em pessoas, em seres humanos, pecadores, falhos como eu e você. Então está nos mostrando que mesmo que você se sinta indigno, como eu me sinto, né, por poder estar aqui compartilhando a palavra, porque o que acontece conosco quando a gente vai falar desse Deus Santo, quando a gente vai falar de Jesus, do Espírito Santo? A gente olha para a nossa vida, olha para os nossos pecados, para a nossa pequenez, né, as nossas falhas, e a gente pensa assim, puxa vida, mas eu vou ter que falar sobre esse Deus Santo, eu vou ter que falar, né, quem sou eu? Mas quando a gente vê que Deus usa seres imperfeitos e nos chama para esses seres como nós compartilharmos a sua palavra, o que nos resta então no convite é dizer, eis-me aqui, né? Então, como foi falado na lição ali, no tema da lição da semana passada, ali em Isaías 6, o que aconteceu com Isaías, né, quando ele recebeu o chamado? Ele sentiu o quê? A sua fragilidade, o seu ser pecaminoso, mas o que aconteceu naquele momento, né? O anjo do Senhor pega aquela brasa viva e faz o quê? Purifica os lábios daquele profeta, para que ele pudesse falar em nome de Deus, para que ele pudesse estar ali naquele momento puro de coração. E é isso que a gente tem que pedir para o Senhor, que ele venha nos purificar, que ele venha nos limpar, que ele venha habitar no nosso ser. Ele diz que o Espírito do Senhor falou por seu intermédio, ou seja, a sua palavra estava na boca do ungido de Deus. Em Salmos 51, hoje a gente vai correr bastante a Bíblia, irmãos. Salmos 51, verso 1, também nos fala ali sobre uma das funções, né, do Espírito Santo. Nos diz ali, olha Davi confessando o seu pecado, o título, e diz ali, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha, irmãos, que esperança, que bendita esperança para nós hoje, início de semana, saber que Deus, através do seu Santo Espírito, ele pode apagar todos os nossos pecados. Nós podemos sentir a paz do Senhor, poder sentir alívio por sermos perdoados. No verso 2, Davi segue dizendo ali, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E o 3, ele diz ali, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Mas a gente está vendo ali que ele vem trazendo então, né, ali a confissão do seu pecado, mas aonde entra o Espírito Santo, ele diz ali, irmãos, no verso 11, ele diz assim, ó, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Será que eu hoje posso pedir para Deus não retirar o Espírito Santo dele da minha vida?
Será que você hoje pode pedir para Deus não retirar o Espírito Santo da sua vida? Claro que podemos, irmãos. Toda vez que nós reconhecemos que nós estamos em pecado, que nós somos falhos, que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos seguir em frente e que nós temos uma missão a proclamar, essa palavra, essa bendita palavra a falar. Muitas das vezes, quem sabe você, com esse tempo dessa pandemia, sem os cultos da igreja, tu te sente frágil, meio cansado, querendo desistir, irmãos. Não vamos desistir. Vamos continuar buscando, abrindo a palavra, assistindo os cultos, falando para as pessoas que Jesus está voltando e que Ele tem propósito na nossa vida. E ali vai dizendo também, irmãos, uma coisa maravilhosa que Davi pede, que Deus não retirasse o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é alguém que ele vem para o quê? Ele tem propósito na minha vida e na sua. Ele vem para nos ajudar, ele vem para nos auxiliar, ele vem para nos guiar sobre a verdade de Deus, ele vem para mostrar os pecados que existem no nosso ser, vem para nos trazer consolo e esperança. E é isso que nós precisamos a cada dia. Davi confessa o seu pecado, reconhece que necessita do poder do seu espírito para o purificá-lo. Então ele pede ali para Deus, no verso 10, ele diz assim: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esta deve ser a nossa oração diária. Pedir o Espírito Santo de Deus, para Deus criar um novo coração em nós. Renovar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas falas, os nossos pensamentos, tudo nós precisamos pedir para Deus. Porque eu e você, irmãos, não temos capacidade de tirar o pecado que é em nós. Mas o Espírito Santo de Deus, esta é a função dele, essa é a missão dele hoje na terra. Nos guiar, nos purificar, nos exortar e nos corrigir. Vamos em frente, irmãos. Isaías 61, verso 1. Vamos lá. Isaías, um pouco mais adiante. Isaías, né, é o livro que nós temos estudado ao longo desse trimestre, né? Temos muitas coisas, né, que aprender, não só aprender, mas também muitas coisas que a gente já viu poder estar trazendo novamente, né? As nossas lembranças. Então, Isaías 61, verso 1, diz ali: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura das prisões aos presos. Olha que bênção, irmãos. Não somente recebemos o consolo, o conforto do Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo vem habitar nas nossas vidas, tem propósito. Ou seja, eu não posso pedir o Espírito Santo simplesmente para me receber bênçãos, para me ser moldada, transformada, se não for com o propósito de ir anunciar aos contritos de coração liberdade, salvação, esperança, perdão, renovação na vida dos nossos irmãos. Em Lucas 1,35, ali aparece o anjo do Senhor falando com Maria. Ou seja, o anjo aparece a Maria dizendo que ela foi uma escolhida de Deus. Para quê? Para ser a mãe do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Ali nos fala que o poder do Altíssimo o cobriria. Ou seja, peça para Deus que o poder, o manto do Espírito Santo esteja sobre você a cada dia, sobre a sua família, sobre os seus irmãos, sobre a humanidade em geral. Em Lucas 18, 14 e 16, ali vem então uma declaração de Jesus. Vamos lá então no Novo Testamento. Eu não sei se tem alguém interagindo, colocando alguma coisa que a gente possa estar anunciando ali, os irmãos podem estar passando ali. É muito bom quando os irmãos interagem, quando a palavra de Deus é aberta. Lucas 18, ali vai nos dizendo, só um momentinho, porque aqui tem um ventilador. Senão vai fugir aqui as minhas anotações. Lucas 18, vamos lá. Lucas 18, do verso 14 ao 16, irmãos, olha que diz assim:
Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque a qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será o quê? Exaltado. Quando nós nos achegamos diante de Deus, quando nós nos humilhamos diante de Deus, irmãos, Deus nos coloca no lugar certo, no lugar de privilégio. Por quê? Porque nós estamos ao lado do Pai, nós estamos reconhecendo que precisamos. Também nos fala ali, em João 14, 16, 18. Vamos um pouquinho ali. João. Vamos ali. João 16, 14, perdão, do 16 ao 18. 14, diz assim, olha a promessa de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Isso é uma promessa, isso é algo assim que nós podemos receber, que é um privilégio, é um presente de Deus para nós. E quando Jesus diz que eu enviarei outro, o que quer dizer outro? Será que é outra pessoa qualquer? Não, irmãos. Outro igual a Jesus, igual a Deus o Pai. Eles têm a mesma essência, os mesmos propósitos na nossa vida. Existem mais alguns textos também, em João 14, ali, João 15, verso 26, seguindo um pouquinho à frente, vem nos falando ali também. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ou seja, se nós conhecemos hoje, temos o privilégio de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a verdade, de não sermos enganados por qualquer doutrina, porque esse é todo o atributo, toda a honra, toda a glória ao nosso Deus, e ao Espírito Santo, que tem nos mostrado e tem nos guiado. Por isso a importância, irmãos, de tudo que a gente ouve falar de Deus, que a gente vá à santa palavra de Deus, para saber se realmente é isso que Deus está dizendo. E aqui nós podemos dizer, com certeza, este Espírito, o Espírito Santo procede do Pai. Ou seja, e ele vai falar de Jesus. O que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele fala de quem? Do amor de Jesus para os seus filhos, do amor de Jesus pela humanidade, do plano da redenção, da salvação, e isso é que nos traz esperança. Também em Atos 1:8, vamos um pouquinho mais à frente, o livro de Atos. Deus fala. Olha ali depois da ascensão de Jesus, nos diz ali. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Deus está nos falando que o Espírito Santo está em Viamão, está na igreja da Sicília, está na igreja da Esmeralda, está em todas as igrejas, está no mundo inteiro, irmãos. Está acessível a todas as pessoas que o buscarem, que o pedirem. E se existe algo, irmãos, que Deus dá assim abundantemente, que é uma promessa dele, é o Espírito Santo na vida de cada um de nós. Portanto, nós devemos pedir sempre, 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 todos os dias, devemos pedir para sermos batizados com o Espírito Santo de Deus. Também, irmãos, fala ali em Atos, é uma coisa muito até assim importante, que às vezes as pessoas pensam que por Deus ser amor, a gente pode fazer o que quer, né, com o Espírito Santo. E aqui tem uma triste realidade que aconteceu com Ananias, né, e com Safira em Atos 5, o verso 3 diz assim: disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade?
olha aqui nos mostrando de que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade, e que nós devemos honrá-lo, nós devemos respeitá-lo, e que nós não devemos mentir para ele, porque ele nos conhece, ele conhece o profundo do nosso ser. Portanto, irmãos, nós devemos abrir o nosso coração, confessar os nossos pecados, pedir ajuda, pedir perdão, pedir novidade de vida. Também em Atos 10, 38, já estamos indo para os últimos textos da nossa mensagem, nos fala ali em Atos 10, verso 38, nos fala ali como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha a bênção quando nós recebemos o Espírito Santo. Quantas bênçãos nós podemos abençoar outras pessoas, levando a cura física, mental, espiritual. Daí o irmão vai dizer, mas eu não sou médico? Mas eu não sou Deus? Irmãos, uma palavra de conforto, mostrando Jesus a essas pessoas, traz cura para a alma, traz cura para a vida, é remédio. E é isso que nós carecemos, é isso que a humanidade carece. É dessa bendita esperança desse Deus maravilhoso. Romanos 5, 5. Eu não sei quantos minutinhos ainda, irmãos. Como é que nós estamos? Romanos 5, 5 fala que e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Uma pessoa com o Espírito Santo, ela sempre vai querer a paz. Ela sempre vai querer o ir bem de todos os irmãos, de todos os seus filhos, de todos os seus amigos, de toda a humanidade. Por isso que Jesus diz que nós devemos ser as suas testemunhas, porque nós devemos seguir os passos de Jesus. Viver como ele viveu, em amor, em bondade, em longanimidade, nos ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros. Irmãos, hoje, se existe um tempo de maior necessidade que nós precisamos hoje, estarmos atentos e dispostos a nos ajudarmos, é hoje. Quantas pessoas estão nas suas casas sozinhas, sem ninguém, não pode receber visita, estão isoladas e estão precisando, de repente, de um telefonema, de uma mensagem, ou uma visita no portão que seja dizendo, olha, irmão, nós te amamos, tudo vai passar, Jesus está contigo. Então, vamos fazer parte, dessa grande missão, desse ministério de Jesus. Vamos nos envolver. Daí, de repente, vai pensar, mas agora não tem mais igreja, agora eu não posso mais desenvolver o meu cargo, agora eu estou de férias. Não estamos de férias não, irmãos. Jesus vai nos cobrar. Férias vai ser na eternidade. Nesse momento, o momento de trabalhar muito mais, que as igrejas estão fechadas. Então, assim, busque, peça para Deus, dizer o que você deve fazer hoje. Qual é o teu planejamento da agenda para amanhã? Senhor, amanhã eu quero ser usada por ti. O que eu posso fazer? Quem são as pessoas que eu posso ligar? Quem são as pessoas que eu posso mandar uma mensagem, que eu posso falar de ti? É tudo que Jesus espera, irmãos, é um eis-me aqui. 1 Coríntios 12, verso 7. Mais um pouquinho adiante. Tem mais? 1 Coríntios 12, verso 7. Diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil, ou seja, necessário, o que for para ser de bom, o que for para ser para honrar e glorificar o nome de Deus, o que for para trazer vida eterna. E ali o 8 diz assim, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. E o 11 nos fala, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, aqui nós vimos os dons do Espírito Santo, que são diversos. E se você ainda não sabe qual o seu dom ou quais são os seus dons, peça, pergunte a Deus, que ele vai se revelar. O Espírito Santo vai te mostrar. O último verso, aliás, o penúltimo verso, 2 Coríntios
3, verso 18. Mais aqui. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha a mudança que o Espírito Santo faz e pode fazer em nossas vidas. Uma obra maravilhosa, irmãos, uma obra maravilhosa que fala a mesma imagem, né? Ou seja, podemos refletir a glória de Deus, refletir, irmãos, os atributos do Senhor, né? Com a humanidade, amor, longanimidade, domínio próprio, né? Perseverança, que nós precisamos muito. E, para concluir, eu anotei aqui 1 Pedro, em 1 Pedro, só que eu não anotei o verso. Mas vamos ver aqui. Aqui em 1 Pedro, diz ali: fala sobre, 1 Pedro 3, fala sobre a esperança de salvação. 1,13 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória a Deus na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, o que dizer, irmãos? O quanto nós podemos ter as nossas vidas transformadas, o quanto nós podemos ser animados todos os dias, se a gente abrir a palavra de Deus e a gente buscar as boas novas de esperança e salvação. Com certeza, muitas dificuldades, muita dor, muito sofrimento, muitas perdas. Mas em meio a tudo isso, irmãos, serve para quê? Para nós ver que esse mundo, irmãos, é um mundo de pecado, é um mundo de violência. E Jesus, ele está pronto, só esperando, né? Só esperando o momento certo para voltar. E ele nos pede que nós devemos ir, nós devemos proclamar essa palavra de salvação. Então, que Deus nos ajude, que eu peço muito, muito pelo Senhor, que Ele venha nos usar para que nós sejamos testemunhas fiéis, trazendo alívio e salvação para todos. Que Deus os abençoe, uma boa noite, uma boa semana e fiquem na paz do Senhor. Você pode louvar da sua casa. Devemos louvar. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra
eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Oramos então. Querido e amado bom Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que foi aberta. Obrigado porque ouvimos, ó Deus, o quanto é importante o Deus Espírito Santo. A função que ele tem, Senhor, nas nossas vidas. O Deus, o próprio Deus querendo habitar na vida de seres humanos caídos, pecadores, assim como eu, assim como os irmãos que estão aqui nos assistindo, mas que esse Espírito deu em propósito em nossas vidas. Vem para nos consolar, vem para nos confortar, vem para nos guiar a toda a verdade, vem para, Senhor, nos ungir, para proclamar as boas novas de salvação. Ajuda-nos, Senhor, a te pedir todos os dias sermos batizados pelo Espírito Santo. Ajuda-nos a pedir que o Senhor venha purificar os nossos lábios, purificar os nossos pensamentos, para que possamos, ó Deus, sermos transformados a cada dia, conforme a tua imagem e semelhança, Senhor. Para que possamos, Senhor, receber os frutos do Espírito Santo, amor, bondade, longanimidade, domínio próprio, perseverança, fé. Por favor, ó Pai, ajude a cada um dos teus filhos no mundo inteiro. Muitos corações aflitos, muitas vidas, Senhor, dilaceradas, sem fé, sem esperança. Quantas dúvidas, quanto medo, Senhor, que tem assolado a vida de cada um dos teus filhos. Mas a tua palavra, Senhor, nos mostra, Senhor, quantos exemplos de pessoas que passaram por tantas dificuldades e que o Senhor honrou a cada uma delas, que o Senhor prometeu a vida eterna, que o Senhor abençoou elas longanimidade, com tantas bênçãos, que nós possamos, ó Deus, saber que todas as promessas são reais e são para a vida de cada um de nós hoje. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a te buscar, a confessar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados, ó Deus, deixar o teu Santo Espírito guiar as nossas vidas, para que nós, como povo, como igreja, possamos, Senhor, viver conforme a tua vontade, conforme os teus mandamentos. Abençoe a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, que estão ouvindo hoje esta mensagem e que o ouvirão também em outros dias, que eles sejam alcançados para o teu reino, que eles recebam neste momento a tua paz, a tua graça, o teu consolo, Pai.
É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra